Olá, neste episódio do Fisioterapeuta Empreendedor estou com o Rui Faria, aqui em Leiria, na sua clínica. Rui, antes de mais, muito obrigado por me receberes aqui neste teu belo espaço, na tua cidade. Eu, por norma, não costumo fazer estas entrevistas nas clínicas dos meus convidados, por uma questão meramente logística, mas desta vez que vou a caminho de Lisboa, procurei convencer o Rui a disponibilizar um pouco do seu tempo para falar comigo e o Rui amavelmente acedeu ao meu convite e, portanto, Rui, muito obrigado. O Rui, ainda por cima, está com uma dificuldade adicional, eu acho que posso revelar isto, porque ainda estás a sofrer de algum jet lag, não é? Veio há muito pouco tempo do Canadá. Podes dizer o que é que andaste a fazer pelo Canadá, daquilo que se possa saber? Sim, olá, obrigado. Antes de mais, antes de começar, obrigado eu por me teres convidado. Opa, é sempre um prazer estar contigo e ainda para mais poder receber aqui em casa, na minha cidade e na minha clínica. É um grande prazer, tem sido difícil conseguir nos encontrar por cá. No Canadá, tive, no fundo, em dois momentos de formação. Um inicial, onde estive na equipa de professores num curso, no nível 1 de um curso que já tinha feito o ano passado, onde tive a oportunidade de, no fundo, lecionar lá. Que curso é esse? Neurokinetic Therapy. Que é algo que... O que é isso? Muito interessante. Neurokinetic Therapy, assim, de forma muito geral, estás a ver aquelas relações homem-mulher, que sabes que aquilo não está bem. E que há uma disfunção entre eles. E as coisas entre eles não funcionam, e tu sabes que não funcionam, mas vão andando. Até que chega uma altura em que a disfunção vem ao de cima e efetivamente a coisa deixa de funcionar, ok? No fundo, o que o neurokinético procura é um bocado esta disfunção em relações intermusculares. Nós, quando temos alguma alteração ao nosso padrão de movimento, o nosso cérebro tem uma capacidade fantástica de se adaptar e de ir buscar outros padrões, substituírem o que está limitado. E quando entramos nesse tipo de compensação de movimento, mais cedo ou mais tarde vamos acabar por ter padrões que são pouco saudáveis, e a última forma de manifestação dessa alteração do padrão de movimento é a dor, que normalmente é aí que nos procuram. E portanto o neurokinético o que faz é o quê? O que faço é tentar procurar estas relações. No fundo é isto, de forma muito global, e criar outros padrões, é isso? E dar, portanto, é uma ferramenta de avaliação que nos permite tentar perceber a relação interpadrão, intercadeia muscular, intermúsculo, digamos assim, que não está, ou que está a criar alterações, quer local, quer à distância, num padrão de movimento. Tendo essa avaliação, ganhamos uma capacidade, quer de um fundo, de inibir o padrão que está a ser patológico e, por outro lado, estimular um padrão mais saudável, mais correto para uma determinada. E, portanto, de forma muito geral é isto. Muito bem. E, portanto, foste dar formação ou assistir, como é que foi? Fiz parte da equipa, aquilo como funciona fiz parte da equipa eles chamam de Teaching Team do curso. O curso tem uma dinâmica simples, ou seja, tem uma professora principal, uma instrutora principal, que dá a parte mais teórica. Quando chega à parte prática, sai um bocado e entra aí Teaching Team por Marquesa. No fundo, eles conseguem ter praticamente um assistente por Marquesa, que dá uma dinâmica muito interessante, e a professora anda só lá por lá, e eu fiz parte desta equipa que andava na Marquesa, pronto, basicamente é isso. Eu já nos conhecemos há uns anos e não sei se foi quando nos conhecemos ou enfim, talvez um pouco depois, já não sei, recordar-te, acho que era melhor que eu. Estavas a fazer também formação fora do país, em Barcelona, não é? É verdade. Portanto, sim. Tu tens aqui, e queria que desse, enfim, uma perspectiva geral sobre o que é que já andaste a fazer em termos de formação, porque aquilo que me parece, e corrijo-me se não for verdade, é que a formação avançada para ti tem tido um papel muito importante na tua carreira. Sim, sem dúvida. É assim, a Barcelona surgiu na altura provavelmente o meu mentor quando entro na profissão, que era o fisioterapeuta João Rezende, que era um profissional brilhante, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no Sporting e que me ajudou nos meus primeiros passos. Foi ele que me encaminhou um bocado para o mestrado, na altura em Fisioterapia do Desporto e Adaptação à Atividade Física em Barcelona, em parceria com o Centro de Alto Rendimento de Barcelona, na Universidade Autónoma, e que foi excelente. Foi um mestrado super completo,
e que associado a isso me levou a visitar com muita frequência uma cidade fantástica como Barcelona. Vale bem a pena. E ainda por cima tive a oportunidade de ir com mais 2 pessoas que se tornaram amigos e brothers in arms, com quem tivemos uma experiência muito boa lá, muito enriquecedora, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. Um deles o Pedro Cunha. Também já foi meu convidado aqui no Exatamente, e um grande amigo meu. E pronto, associado a isto, há também o facto de criarmos uma rede interessante depois fora do país, que é giro, porque depois vai acontecendo também irmos fazendo mais formação fora e vamos falando com as pessoas de lá e estamos em contacto e já aconteceu algumas dessas pessoas convidarem para algumas ações formativas na cidade deles. A formação contínua e formação avançada depois ou até durante a licenciatura em fisioterapia é fundamental. Depois acabei por ter também um processo formativo também muito marcante, que foi a osteopatia, em que, apesar de ter sido em Portugal, tivemos alguns insights de formadores estrangeiros, como é o caso do Dominique, da Miriam, da altura do Paulo Andrade, e que também foi altamente marcante. E pronto, basicamente acho. E depois tu também és formador. Também sou formador. E nomeadamente de conceitos internacionais. Estás agora a falar, começaste precisamente por falar do Neurokinetic e do Dynamic Taping. Portanto, como é que é isso como é que é essa tua perspectiva também como formador? O que é que tu vais ver à tua dimensão como formador? Pronto, é verdade, sou formador e muito te agradeço por isso também, foste tu que me deste o primeiro empurrão. O que é que eu vou beber? Basicamente, ir fora dá-me a capacidade de perceber que, por um lado, nós estamos perfeitamente nivelados com os melhores, fisioterapeuta português, e isso dá-me uma segurança brutal. Dá-me uma segurança brutal, quer no ensino, quer depois no momento de convivência, no caso, por exemplo, do Dynamic Taping, que tive a oportunidade de conviver durante 2 dias com o Ryan Kendrick, que é o criador do conceito, dá-nos uma segurança e um estofo interessante nessa perspectiva. Depois, na parte da docência, do dar a formação, também é interessante porque vamos beber experiência fora, que apesar deste facto de estarmos nivelados com os melhores, há sempre coisas que, obviamente, vamos buscar e que podemos trazer para a formação cá, nomeadamente ao nível da formação, que é algo que o formador deve valorizar muito, são os skills finos de comunicação, que podemos ir buscar muito a nível cultural a outros países. Mas diz uma coisa, tu que já tens essa vantagem de teres alguma experiência internacional, não só como formador, mas também de teres bastante formação lá fora, como é que principais diferenças é que tu vês entre aquilo que se faz em Portugal e Espanha, na área Portugal e Espanha, que conheces, nomeadamente a Catalunha, não é bem Espanha, não é? Acho que agora parece que não. E Canadá ou outros países que possas conhecer, diferenças, estavas a dizer que não há assim tanta diferença entre os fisioterapeutas, mas na prática da fisioterapia, vês ainda diferenças? Da profissão em si, olha, por exemplo, no Canadá, que talvez é onde haja a maior diferença, o fisioterapeuta a nível social e a nível do estatuto social, que é algo que é importante, apesar de muitas vezes tender a desvalorizar isso, é importante, não vale a pena estarmos com coisas, e o estatuto social de um fisioterapeuta no Canadá é marcante. Um fisioterapeuta tem presença e a palavra é valorizada. Eu diria que o fisioterapeuta no Canadá é mais ou menos equiparado ao dentista em Portugal, ok? Isto é importante. Ao nível da profissão em si, da regulamentação, é muito forte, é muito pesada. Um fisioterapeuta, para poder exercer no Canadá, tem que passar por um processo de acreditação grande, tem um exame tipo americano, que não é fácil, há uma percentagem de chumbos importante. Depois disso há um processo de 6 meses em que é obrigatório ter um período de mentorização, só podes trabalhar sob orientação, que também acho muito interessante. E depois tens uma prática final em que tens pessoas que estão treinadas, que não são fisioterapeutas e que estão treinadas para ser doentes numa determinada condição, e que, mais uma vez, tens um avaliador no processo, que tem uma checklist que está a ver se tu cumpres, e que também não é um processo fácil.
portanto, não é fácil ser fisioterapeuta. Nem manter, está-me a parecer, não é? Vais ter que manter os créditos de alguma maneira? Não, isso não. Não? Ok. Eu acho que não, creio que não, quase certeza que não. Mas até lá chegares é um processo duro. O que é que achas que falta aqui em Portugal para que a fisioterapia e os fisioterapeutas possam chegar ao próximo nível? Eu acho que era vital, eu acredito, e apesar disto ser... não ser factual, não ter uma relação direta, eu creio que a criação da ordem é importante, é muito importante, porque vai permitir regulamentar uma série de coisas. E porque também, mais uma vez, a nível de estatuto social, nos vai dar outra credibilidade. Tendo a ordem é mais fácil conseguirmos criar um processo de regulamentação da profissão e de entrada na profissão, que acho que é o mais importante. E acho que isso falta. Creio que a tal questão do estatuto social tem estado a melhorar pelo trabalho diário de fisioterapeuta com o doente e pouco a pouco, doente a doente, vamos conseguindo criar o nosso estatuto e também por iniciativas como esta, por exemplo, e tu aí tens tido, não sendo um clínico, tens tido um papel fundamental. Quando lanças um vídeo com um fisioterapeuta, que perdes cerca de 1 hora num vídeo a entrevistar um fisioterapeuta, isto não acontece, que eu saiba, não acontece noutras profissões, ou se acontecer não será. Pronto, tem um impacto importante, porque quando esta entrevista estiver editada e estiver publicada, eu vou partilhar e sei que isto vai chegar a muita gente e o familiar vai partilhar. Infelizmente cada uma chega a muitas centenas exatamente, ou mais de mil. Também este tipo de iniciativa está a ter. Portanto, eu acho que estamos a chegar a um patamar interessante a nível de perspectiva da sociedade. Mas isso também exige, vai obrigar a mais responsabilização, a mais responsabilidade dos fisioterapeutas. Exatamente. O que é que achas que as pessoas têm que meter na cabeça? A responsabilidade, eu acho que, por exemplo, a responsabilidade para mim vem sempre aliada à autonomia. Ao contrário, quando falamos de autonomia, falamos de responsabilidade. E se nós queremos, efetivamente, ter um papel na sociedade com maior peso e, efetivamente, a nível internacional, as diretrizes da profissão de fisioterapia já nos levam para isso, temos que ter noção que temos que ter a tal responsabilidade que falas. Creio que isso também possa ser uma lacuna neste momento em Portugal, a capacidade para se ser autónomo, tendo em conta a responsabilidade que isso acarreta. E então penso que, pronto, a responsabilidade é a palavra-chave neste momento, se queremos dar o salto para isto que estamos a falar. Vês cometerem-se erros frequentemente, ou que tipo de erros é que tu vês que achas que as pessoas deviam ter mais algum cuidado? Felizmente eu não vejo muitos erros a acontecerem. Eu vejo que há... Não estou propriamente a falar de erros clínicos, não é? Estou a falar de erros estratégicos. Eu acho que, voltamos ao que disse há pouco, eu acho que o fisioterapeuta português tem muita qualidade, ok? E vejo poucos erros a acontecerem ao nível de coisas com gravidade, atuarmos em red flags, vejo pouco a acontecer, mas tenho a percepção desse risco e vejo que isso não é difícil acontecer, ok? Claro. E que pode acontecer. Tens esta consciência do que não fazer desde logo, não é? Exatamente, isso é o mais importante. E antes da autonomia acho que vem essa responsabilidade, antes de devemos ser autónomos. E pronto, efetivamente somos cada vez mais um profissional de primeiro contacto e que temos que ter noção, pronto, da responsabilidade que acarreta a autonomia, que eu acho que isso às vezes passa um bocado despercebido, isso sim, acho. Rui, nós temos alguma dificuldade em marcar esta entrevista desde logo, porque neste teu regresso do Canadá estás aí com a agenda a 1000, não é? Eu imagino isso. Portanto, é bom sinal desde logo que a tua clínica está a correr bem. Uma das coisas que me vou percebendo é que, à medida muitas vezes que as pessoas são cada vez mais bem-sucedidas e, portanto, têm mais trabalho, é muito fácil, por exemplo, descurarem a sua formação. Porque não têm tempo e, portanto, o chamado custo de oportunidade fica muito elevado, as pessoas não querem perder não sei quantos euros para estarem um dia, 2, 3 a aprender ou não sei quantos. Como é que tu se sentes também esta pressão e depois como é que tu equilibras as duas coisas? Acho que estás certo em muitos casos, ou seja, no fundo, e o que acontecia até agora é que, se calhar até há 2 anos atrás esta era a realidade. Tu abrias um gabinete e só o facto de estares com 40 minutos com uma pessoa já eras muito melhor do que o que havia. Nesse momento essa supremacia está a acabar porque isso não vai chegar dentro de pouco tempo. E já vamos ter de ser melhores que os outros a nível técnico e a nível já não chega, isso como processo. Como distinção, não é? Exatamente, o estar só com o doente já não chega. E a verdade é que houve muita gente que conseguiu ter muito sucesso numa fase e que tiveram muito mérito por
por conseguirem integrar no mercado este tipo de abordagem, que não era o mais comum na fisioterapia, mas que, pelo facto de terem conseguido entrar no mercado, tiveram muito sucesso, e efetivamente terão enchido as agendas e cresceram, e assumem receio que, efetivamente, em alguns casos, possam ter acomodado a isso, e que, no fundo, acabam por ser um pouco reféns do sucesso. E sim, eu vejo isso a acontecer um pouco, de facto. Mas eu acho que é um paradigma que vai mudar. Como é que tu evitas cair nesse Isso erro? tem que balançar bem. Porque para já é uma coisa que gosto, me dá muito gozo. Ter formação e aprender é algo que me dá muito gozo. Portanto, não o faço por ter um negócio, não por sacrifício. Gosto de ir a formação, gosto de ter formação, gosto de ter formação fora do país, é algo que me dá muito gozo também, e gosto muito de dar formação. Pronto, por vezes vou lançar isto com 2 clínicas, com agendas preenchidas a esse nível, e com um casamento e uma filha, com amigos, com o irmão, vida, com o sobrinho, com tudo, não é? No fundo temos vários papéis. Muitas vezes não é fácil, mas muitas vezes também é conciliável com isto tudo, porque se conseguirmos ter amigos com quem fazemos formação, ou se formos fazer formação a uma cidade e levarmos a nossa mulher e a nossa filha. Claro. Portanto, é assim, são truques para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E depois, obviamente, que é importante teres uma estrutura familiar que suporte isto, porque não é fácil pouco tempo. Eu estou a apostar que alguém que nos possa estar a ver, que esteja ainda numa fase mais embrionária da sua carreira, está a pensar, ok, Rui Faria, isso é que é um bom problema, ter esse seu problema, eu quero é ter clientes, quero ter o meu primeiro cliente. Certo. Então, antes de percebermos como é que tu estás hoje a gerir o teu negócio, como é que tu estás a tentar fazer crescer e já foste dizendo que tens 2 clínicas já, como é que tu, antes de mais, eu quando te conheci profissionalmente, a primeira vez eu acho que nos vimos depois de nos termos cruzado aqui em Leiria, creio eu, foi no Sporting, uma vez que eu fui lá visitar o departamento clínico, e estavas lá a trabalhar. E estava, tanto quanto me recordo, estava-te a correr bem a vida. E estavas no Sporting, tu és sportinguista, se bem me recordo também, não é? É verdade. Portanto, isso é muitas vezes o sonho de muita gente. O que é que te passou pela cabeça para deixares a tua trajetória ascendente num clube e vires para a Leiria montar o teu negócio? Olha, basicamente, portanto, como disseste, eu estava no Sporting. Quando me conheceste, eu creio que já estava a coordenar o departamento de fisioterapia do handball. Exatamente. No handball profissional. Exatamente. Portanto, o que falas da curva ascendente, senti que no fundo a ascendência parou um bocado lá em cima. Ok. Associado a isso, o Sporting atravessava uma fase cinzenta. Apanhei, se calhar, estive lá em 5 anos, se calhar apanhei bem 4 presidentes. Um bocado atribulado. Bruno Carvalho tinha acabado de chegar, não é? Eu estive lá, apanhei 4 meses de Bruno Carvalho. É isso. Pronto, foi a fase em que decidi sair. Foi por várias razões. Por um lado, é o que te digo, já tinha chegado ao topo na modalidade em que estava, não tinha a ambição de ir para o futebol. Podia ter lutado um pouco por isso, não sei se aconteceria ou não, mas podia ter estado mais tempo a ver se isso acontecia. Não tinha essa ambição. Sempre tive vontade de voltar a Leiria, porque gosto muito da minha cidade, e sempre quis ter um negócio meu. E a determinada altura pensei que que esse seria o passo lógico. Na altura depois também surgiu a hipótese de vir dar aulas para cá, portanto começaram-se a juntar muitos fatores que facilitaram a decisão, basicamente foi isso. Muito bem, e depois, ok, tomaste a decisão, mas desde esse momento até teres agora a agenda cheia, há muitas coisas pelo meio. Como é que tu começaste a captar os teus clientes? Eu diria que foi inconscientemente ainda no Sporting. Porque o facto de estar no Sporting, numa cidade como Leiria, por acaso até uma cidade que tem muitos sportinguistas, criou impacto. E depois eu sou um menino da terra, cresci aqui, nasci aqui, a Leiria não é uma cidade grande, as pessoas conheciam-me, ou grande parte das pessoas conheciam-me, foram acompanhando o meu trajeto, ia aparecendo, jornais de vez em quando e tal, e quando cheguei, portanto, já tinha a coisa mais ou menos encaminhada. Eu quando decidi sair do Sporting, a conta que fiz foi, quantos doentes é que eu preciso ver por dia para pelo menos estar tranquilo? E não era mesmo? Foi uma coisa fácil, pronto, exatamente. Foi uma conta fácil de fazer e vi que facilmente podia dar esse passo. E foi fácil como tu esperavas ou tiveste aqui alguns momentos de angústia? Inicialmente não terá sido assim tão fácil. Leiria tem um mercado forte e com qualidade, a verdade é essa. No início não foi fácil, mas é assim, foi um crescendo mais ou menos sustentado, contínuo,
uma forma constante e sim, infelizmente neste momento temos uma afluência muito interessante. E quais são os teus fatores críticos de sucesso? Ou seja, qual é a razão do teu êxito? Consegues é assim, o êxito destilar isso? É relativo, mas certamente não terá sido pelas minhas capacidades e pelos meus skills empresariais e de empresário, porque eu não tenho grande... A realidade está a mostrar o contrário. Pronto, mas era isso que eu queria chegar. Eu creio que temos crescido da forma certa, ou seja, temos crescido porque queremos fazer um bom trabalho. E acho que essa tem sido a razão principal do êxito e os resultados têm vindo com a naturalidade que um bom trabalho normalmente demonstra e acho que essa tem sido a principal razão. E o que é isso, um bom trabalho? O bom trabalho, em que é que se essencialmente eu acredito que é a aplicação real dos valores em que acreditamos. E se isto for transversal a quem nos vê, que as pessoas que vêm até nós, que sintam que acreditamos no que estamos a fazer e que o estamos a fazer baseados em princípios dos quais não abdicamos e que o estamos a fazer com resultado, que no fim é isso que interessa, que estamos a ter resultados baseados nos nossos princípios. E como é que é a tua abordagem clínica? Queres levantar um bocadinho o véu? Sim, claro. É assim, basicamente, portanto, são consultas de 1 para 1, ou seja, não temos doentes em simultâneo. É uma abordagem que procuramos integrar ao máximo o doente no processo, ou seja, apostamos muito na educação ao utente, portanto, integrá-lo ao máximo, explicar-lhe tudo o que nós achamos que está a acontecer com o caso dele, integrá-lo e ele ser parte integrante do processo e ativa. E depois na parte mais técnica, no fundo, tentamos estar sempre nivelados com o que, por um lado, nos vai mostrando a ciência e, por outro lado, obviamente, pelo que acreditamos. Pronto, e temos um trabalho também muito virado para a componente de educação, para o exercício corretivo, baseado em padrões primitivos de movimento e com uma componente forte também da posturologia, do trabalho sobre os captores posturais e do resultado da... O que é isso, da posturologia? A posturologia basicamente é uma área multidisciplinar, ok? Que integra, que no fundo estuda o sistema postural. O sistema postural é um conjunto de órgãos que tem a função, que tem como fruto final a nossa postura, não é? Conjunto de órgãos que no fundo partilham informação entre si num centro de partilha de inputs, digamos assim de forma muito geral, e que a partir daí dão um output para o resto do corpo. Este output reflete-se na nossa percepção dos nossos segmentos no espaço. Ou seja, eu não estar a olhar para a minha mão e saber que tenho a mão ali. Isto são informações que os diferentes órgãos dentro deste sistema nos vão dando cá para dentro. E de forma muito geral é muito isto. Termos a capacidade de trabalhar sobre os receptores, que normalmente temos 3 grandes receptores, que são os olhos, o pé, a ATM, a pele também e a fáscia. Então, deixa eu ver se eu percebo. Acreditamos que... Faz uma avaliação e desde logo a nível da posturologia vais tentar influenciar o output ou criar o output que tu pretendes, influenciando esses receptores fundamentais. Exatamente, de uma forma geral é isto. No fundo é como teres várias peças de dominó alinhadas e para deitares todas abaixo queres ir à primeira, não é? Ok. No fundo é isso, obviamente não nos baseamos só nisso. Obviamente que associado, ou seja, um captor postural não define um padrão de movimento deficitário, ok? Obviamente trabalhamos muito também sobre a componente de exercício. Posso desculpa lá, da componente do exercício, achas que o modelo mais tradicional e que certamente trouxe ao mercado excelentes fisioterapeutas, mas do fisioterapeuta exclusivamente de Marquesa, isso já morreu? Completamente. Ou deve morrer? Completamente. Eu acho que já deve ter, se não morreu já devia ter morrido. Sim, completamente. Eu acho que não morreu, acho que pelo contrário, há muita gente que depois bom na Marquesa. E há gente mas não que chega. É muito boa só na Marquesa, mas está tudo bem, mas falta alguma coisa depois, não é? Falta alguma coisa que pode ser complementado por outro profissional, aceito isso perfeitamente. Tudo bem. E mas acontece com muitos nesse caso é preciso essa ligação, não é? Essa articulação. Exatamente. Agora, partirmos do princípio em que um doente fica tratado completamente só com o trabalho que se faz em Marquesa é um erro, ok? Agora sim, o exercício tem que ser cada vez mais, e o movimento
para o fisioterapeuta tem que ser a base do nosso trabalho e nós temos, para criarmos movimento, temos que pôr as pessoas de pé, não podem ser deitadas. Até porque, voltando até à postura, o pé é um dos nossos maiores receptores posturais, deitado não está a ter qualquer estímulo, ou está a ter um estímulo muito reduzido e que não é real. Muito bem, portanto, mas eu desculpa lá, há bocado interrompi-te o raciocínio, eu estava no fundo a tentar dissecar, para quem nos vai ver, como é que é a vossa abordagem aqui. Portanto, vocês fazem uma avaliação, integram o vosso conhecimento, nomeadamente da posturologia e outras coisas. Sim, postura, sim. Exato. E é isso. E como é que é a vossa sessão? É 1 hora, 3 horas, meia? Como é que isso funciona? 45 minutos. Normalmente, pode ser mais um pouco, pode ser menos, depende. Cada caso é um caso. Normalmente fazemos as marcações de 45 em 45 minutos. Pode oscilar um pouco para cima ou para baixo. Não estamos presos a isso. Embora tentemos ou seja, evitamos ao máximo que o doente tenha que esperar aqui por nós. Mas pronto, às vezes tem que ser. E portanto, vocês aqui na clínica onde estamos, que estamos em Leiria, quantos fisioterapeutas é que... Aqui somos 2, ok. Em Alcanena são 2 fisioterapeutas, mas eu vou 2 manhãs por semana. Temos um fisioterapeuta a tempo inteiro, temos outra fisioterapeuta part-time. Isto porquê? Porque tu, a certa altura, não contente só com o sucesso que estavas aqui a ter em Leiria, decidiste abrir uma segunda frente de batalha em Alcanena, não é? Sim. Porquê é que quiseste fazer isso? Por acaso foi engraçado. Nós estávamos, portanto, eu tinha aqui um doente, um paciente na altura, que vinha com uma regularidade a Leiria, e ele era de Torres Novas. Torres Novas a Leiria são cerca de 40 km. E entretanto já vinha ele, já vinha a filha, já vinha a mulher, e um dia vira-se a mim, eu estou farto de ir para a Leiria, pá, tenho lá uma loja em Alcanena, vá lá abrir aquilo. Em um bocado, num tom de brincadeira na altura, e até porque ainda foi numa fase embrionária em Leiria, estávamos aqui há um ano, não levámos aquilo muito a sério. Mas ele continuava a vir e a coisa foi ficando mais séria. Começámos a achar algum interesse naquilo e achámos que podia ser interessante irmos para um sítio que não tivesse qualquer oferta nesta área. Pronto, e foi aí que decidimos ir. Por 2 razões. Por um lado, para ter, a nível pessoal, para ter uma área de negócio que não dependa tão diretamente de mim, ok? E por outro, porque, sim, dava-nos algum gozo podermos crescer um pouco para fora daqui, porque tínhamos muitos doentes ali da zona de Santarém, Minde, Fátima, pronto, que acabámos para absorver para ali, e condensámos para ali, pronto, e basicamente foi essa. Mas tu não quiseste, presumo eu, nunca ser tu a cara fundamental ali de Alcanena, correto? Sim. Ok. Tentei evitar. Porque isso é uma das dificuldades que os fisioterapeutas têm, tal como têm os médicos, os dentistas, etc. É como é que se faz crescer o negócio, não é? E uma das opções é, cria uma outra unidade. Mas, e depois se as pessoas quiserem, ou mais gabinetes, ou coisa do género, onde estou, mas depois se as pessoas me quiserem a mim, como é que tu conseguiste montar um negócio em que tens alguma capacidade de influência, mas ao mesmo tempo não és tu o rosto fundamental? Olha, uma forma muito simples, apostei ao máximo na equipa que tinha e felizmente tive muita sorte e acho que acertámos na escolha dos profissionais que pusemos lá, nomeadamente o fisioterapeuta, que no fundo que é o Miguel Pimpão, que é quem está connosco lá desde o início e que é alguém fundamental neste crescimento em Alcanena e que tem uma qualidade tremenda e que veste a camisola. E isso para nós é muito bom e dá-nos um descanso, ou seja, dá-nos uma confiança brutal. Eu aqui associado a isto tenho uma dificuldade associada, é que a clínica tem o meu nome e as pessoas vão à procura de Rui Faria, mas na realidade eu mantive o nome da clínica, que como disse já existia, pelo meu pai, que também era Rui Faria, e foi uma forma de homenagear. Mas isto é uma dificuldade acrescida que eu tenho, porque as pessoas vêm à procura do Rui Faria. Claro. E no fundo eu mantive este nome, pronto, por esse facto. Por essa pequena homenagem, mas isso também creio que conseguimos ultrapassar em Alcanena. Apesar de ter um nome, as pessoas já não vão lá obrigatoriamente à procura do Rui Faria. Exatamente. E mesmo a pessoa que integramos agora, a Diana, também está a fazer um excelente trabalho e as pessoas... Nós temos muito cuidado na escolha, não temos crescido demasiado a nível de recursos humanos porque somos muito cautelosos na escolha das pessoas. E tu, apesar de dizeres que não és... Enfim, não é pelas tuas competências enquanto empresário, enquanto gestor, que a coisa vai correndo bem. O que é certo é que
gostes mais ou gostes menos, tens que ser gestor, presumo eu, não é? Tenho, mas eu aqui também tenho como é que faz isso? Também tenho um apoio fundamental da minha mulher, que é ela que em Alcanena, no fundo, no início, foi ela ao rosto, apesar de não ser técnico, não ser o rosto técnico da clínica, foi ela que arrancou com aquilo, e aí foi um apoio fundamental, e ela também já tinha alguns skills empresariais, porque já tinha ajudado também noutro tipo de ramo, e também a pessoa que na altura pusemos na parte administrativa da clínica, era uma senhora da terra, ninguém nos conhecia em Alcanena, e nós conhecíamos muito poucas pessoas em Alcanena, optámos por colocar alguém da terra, uma pessoa conhecida que trabalhou muitos anos para o público, foi fundamental, foi muito importante. Uma senhora também que veste a camisola de uma forma muito, muito intensa e que vive o dia-a-dia da clínica como se fosse dela, e que trabalhou durante 18 anos ao serviço ao público e que toda a gente, muita gente gostava dela, toda a gente a conhece naquela vila que é pequena. Isso foi uma ajuda importantíssima. Isso foi uma excelente ideia. Era a nossa... olha, no fundo, nós fizemos uma série de entrevistas e aquela senhora apareceu-nos, nem pensámos mais. Excelente insight. E pronto, é uma senhora que já não tem grandes preocupações a nível, ou seja, os filhos estão criados, não... Ponto de vista familiar está estável, pronto, dedica-se, e de que maneira ao projeto. Muito bom, acho que é uma excelente dica que pode ser replicada seguramente por muito boa gente. Que conselhos é que tu deixas para as pessoas que, nomeadamente fisioterapeutas, que estão, como tu porventura estiveste aqui há uns anos, naquela angústia mais ou menos existencial, avanço com o negócio, não avanço, quem é que deve avançar, se toda a gente deve avançar ou não, e que, no fundo, que conselhos e dicas é que tu deixarias? Sabes, eu vejo muita gente com pressa de avançar, e eu acho que esse é o maior erro. O maior conselho que posso dar é, se tem essa ambição, que o façam já com algum arcabouço, digamos assim, já com algum know-how, já com alguma experiência. Em termos de quê? Como é que se ganharia essa experiência? Por um lado, para mim, e eu posso aconselhar pela experiência que tive, a mentorização é importantíssima. Eu tive sorte. Tens uma espécie de um mentor, não é? Exatamente. Teres alguém com qualidade que possa encaminhar numa fase inicial e que, no fundo, te dê, no fundo, o primeiro empurrão, e que aprendas a falhar sob supervisão, porque é muito mais confortável. Mesmo que seja um mentor informal, não é? Exatamente, sim. Abrires um negócio e errares, as pessoas vão errar, ainda erro, eu não considero que seja alguém com muita experiência, mas pronto, que já tenho alguma, ainda erro, é normal, faz parte do processo. Se pudermos, o que as pessoas têm que perceber é que o erro, quando associado a um negócio nosso e ao nosso nome, tem muito mais impacto e que provavelmente não é fácil de apagar, é muito mais difícil de apagar quando está associado ao nosso nome de uma forma direta. Há que ter alguma cautela e paciência, é isso? Claro que sim. Acho que é muito importante. Não há pressa para isso. Eu estou 100% de acordo já agora, mas muita gente diz o seguinte, mas eu vou para trabalhar em uma clínica qualquer, não me apetece ou não vale a pena. E a minha pergunta é, não vale mesmo a pena? Eu não estou, é assim, numa clínica qualquer, assim, não havendo alternativas, eu acho que mesmo uma clínica qualquer é importante para estarmos e falharmos e vermos pelo menos o que não queremos fazer, ok? E se possível, se conseguirmos mudar alguma coisa num sítio em que não acreditamos, se o nosso comportamento conseguir mudar algum padrão dentro do sítio em que não estamos, melhor ainda. Agora, o momento de mentorização, de trabalhar com outras pessoas, com outros profissionais, é importantíssimo. E iniciar-se um projeto sem este momento, acho que é um erro crucial e que provavelmente pode ser definitivo, porque não sei se haverá uma fase melhor na vida, ou numa carreira, que a fase inicial para absorver conhecimento de outra. Portanto, eu acho que este momento é muito mais no início do que depois de já estares. Pelo menos foi isso que senti. Deixa aqui uma dica bem útil, cada um a vai interpretar como bem entender, como é evidente, mas
mas parece-me que merece reflexão. Vamos chegando aqui ao fim da nossa conversa e eu não podia deixar de te perguntar sobre um tema que está sempre em discussão, nomeadamente nos grupos de fisioterapia, não é? Que é a velha questão da evidência. É um tema que me parece polariza um pouco as opiniões. É verdade. O que é que tu achas de tudo isto? Seja, até onde é que se pode pensar que se trabalha só com evidência? O que é no fundo isso da evidência? O que é que eventualmente a fisioterapia pode ambicionar do ponto de vista da evidência? Se pode ambicionar ser como um medicamento ou será sempre Eu gosto de relativizar isso. Como é que tu vês? Gosto de relativizar. Obviamente que a evidência tem muita importância, nomeadamente no balizar da nossa intervenção, mas a fisioterapia, na minha perspectiva, mais uma vez, tem uma componente importante. A fisioterapia é uma junção de ciência com arte. E a arte não é quantificável. A verdade é que há muito na fisioterapia que é altamente subjetivo, que é muito difícil de quantificar. Não podemos quantificar um toque. O toque vai ser diferente de pessoa para pessoa. O toque vai ser diferente da manhã para a noite. O toque vai ser diferente no meu estado emocional. Claro. Portanto, ou seja, mesmo intrapessoalmente, vai ser sempre diferente. Há muita coisa na fisioterapia que é demasiadamente subjetivo e muito pouco quantificável para nos podermos fechar só na evidência. E a verdade é que, obviamente, que, como te disse, balizo a minha intervenção pela evidência, ou seja, tento não ultrapassar muitas barreiras, mas há coisas em que... não há alguma confusão? Que não tem suporte científico, mas que eu sei que tem resultados. Mas desculpa interromper, só para dar este input, que é, não há alguma confusão sobre o que é isto da evidência, ou seja, uma coisa é basear a minha atividade em princípios que têm suporte científico, ok, não deixa de ser uma atividade baseada na evidência. Outra é querer ambicionar ter uma prática em protocolos já eles validados. É que são coisas um pouco diferentes. Eu se tivesse que basear a minha intervenção só na evidência, eu era um profissional altamente frustrado. Porque, no fundo, é como dizes, estaríamos a seguir protocolos, receitas que limitam a nossa intervenção e que nós podemos dar mais que isso. Okay? Até porque as coisas antes de serem provadas não estão provadas, não é? Exatamente. Mas sim, eu relativizo muito a evidência, obviamente que é muito importante e que me mantenho o mais atualizado possível dentro da evidência que há, mas eu próprio tento criar a minha evidência clínica e vou tendo os meus resultados. Dentro da nossa equipa também estamos a tentar, de alguma forma, no fundo, mensurar os resultados que temos, porque efetivamente temos, mas não me prendo por isso, sinceramente. Seria muito frustrado se o fizesse. Se estou a ser o mais sincero possível. Muito bem, e agradeço essa abertura. É assim também que se... Vamos partilhando aqui alguma informação com quem nos vê, para que cada um depois possa tirar as suas próprias conclusões. Para terminar, tu referiste há bocado o teu pai, que faleceu aqui há uns anos, era um médico em Leiria, e disseste até que mantiveste o nome, porque também era o nome dele, mas eu pergunto se mais do que manteres o nome, teres uma clínica, um conjunto de clínicas que levam o seu nome, mas sobretudo que são bem sucedidas, é a homenagem última que lhe podes realizar. Eu creio que essa é um dos combustíveis que me faz querer levar, fazer isto crescer, dá-me muito gozo. Eu perdi o meu pai com 12 anos e isto faz-me estar um pouco mais perto dele, é isso que eu sinto. Muito bem, cá estaremos para te aplaudir nesta clínica, em Alcanena, e as próximas que possam vir. Obrigado. Muito sucesso e quanto Obrigado. A si, marcamos encontro numa próxima conversa com outro fisioterapeuta empreendedor. Até lá, boa fisioterapia e bons negócios.